Romanos 4 diz assim: Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele na qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Bendito e exaltado Deus, engrandecemos e adoramos o teu nome e suplicamos, ó Pai, que o teu espírito de sabedoria esteja sobre as nossas vidas neste momento, para que nós possamos compreender, Senhor, a profundidade da tua palavra e que nós tenhamos, Senhor Deus, forças para aplicar ela nas nossas vidas. Porque, Senhor Deus, a tua palavra, ela traz vida para nós, Senhor. E neste momento nós repreendemos tudo aquilo, Senhor Deus,
que se levanta para roubar a nossa atenção, para roubar a tua preciosa semente, papai. Que nós possamos agora, Senhor, estar ligados no teu trono, papai. Estar ligados, Senhor Deus, no teu coração, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse Romanos, capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele começa a explicar algo que gerou muita confusão na época dele, em que ele viveu, e gera muita confusão nos nossos dias. Por quê? Porque muitos, naquela época, ensinavam que você tinha que, vamos falar assim, cumprir a lei, e cumprir a lei era fazer obras. Eram muitas coisas que você tinha que fazer, que estavam ali determinados nos 5 primeiros livros da Bíblia, para que você pudesse ser salvo. E nos nossos dias, acontece a mesma coisa. Nós vemos muitas, vamos falar assim, denominações, muitas igrejas falando que você tem que fazer um monte de coisa para poder ser salvo. Tem gente que não pode cortar cabelo. Tem gente que não pode rapar os cabelos de subaco. Tem um monte de coisa que você não pode fazer para ter salvação. Então o apóstolo Paulo, ele vem e ele começa a explicar como que surgiu essa questão de salvação, de fé, como que surgiu essa questão de o que é obras, para que nós não venhamos a ser confundidos e enganados. Muitos querem servir a Deus com obras. Não tem problema nenhum você servir a Deus com obras, porque a Bíblia fala, nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo para realizar boas obras, Efésios 2:10. Então aquele que é salvo faz obras, mas não faz obras para obter a salvação. Tem muita gente que faz boas obras aí no mundo que não vai ter salvação, porque salvação só se encontra em Jesus Cristo de Nazaré. Então o apóstolo Paulo, ele, nesse Romanos capítulo 4, ele vem para trazer o entendimento, algo profundo, do que realmente é a fé. Porque é muito bonito eu falar que eu tenho fé. Tem gente que tem tanta fé, tanta fé, tanta fé, que faz até uma fezinha lá na loteria. Mas não sabe o que é fé. Muitos ensinam que a fé, ela está embasada, ela é construída em cima da lei. Aí Paulo vem nesse texto, ele reserva esse capítulo todinho de Romanos para falar que não. Abraão foi chamado antes da lei. Abraão foi justificado antes da lei que foi dada a Moisés. Porém, depois que Abraão foi chamado, que ele obedeceu, que ele foi justificado pela sua fé, foi necessário ele ser circuncidado. Eu daqui a pouco vou explicar o que é você circuncidado. Ou seja, aqueles que são circuncidados são aqueles que eram escolhidos para fazer parte do povo de Deus e cumprir toda a lei que foi dada a Moisés. Eles foram separados. Você quer ser povo de Deus? Você precisa ser circuncidado. Você foi circuncidado, agora você tem que cumprir os mandamentos que Deus deu. Então Abraão, ele foi justificado pela fé antes de ser circuncidado, e Abraão foi justificado pela fé depois de ser circuncidado também. Então Paulo, ele vem nos ensinando sobre isso. Então ele fala, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Abraão, ele foi chamado em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te levar para uma terra, lá você vai ser pai de nações, quem te abençoar vai ser abençoado. Deus fez um monte de promessas para Abraão.
que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus, deixou a sua terra. Primeiro ponto para Abraão. Só que Deus falou assim, ó, deixa a sua parentela. Ele levou o sobrinho. Então já perdeu o ponto, ficou no zero. Aí Abraão chega lá na terra que Deus prometeu que lhe daria. Mais um ponto para Abraão. Aí o que Abraão faz? Veio uma fome sobre a terra, sem consultar a Deus, desce para o Egito, mente lá para os faraós, lá para o pessoal do Egito, falando que a mulher era irmã e tal. Aí o pai da fé começa obedecendo pela metade, o pai da fé começa a fazer as coisas sem consultar a Deus, o pai da fé vira filho do diabo, porque quem mente é filho do diabo, diz a Bíblia, ele é o pai da mentira, mente quando desce para o Egito, traz desgraça sobre a sua vida, casamento, família, a ponto do seu filho Isaac fazer a mesma coisa, contar a mesma mentira, anos para frente. Mas ele ainda continua sendo na Bíblia considerado como o pai da fé. Então ele está falando, se Abraão fez alguma coisa, alguma obra, segundo a sua carne, isso não vale para nada diante de Deus. Porque tem gente que acha que por muito fazer, vai receber alguma coisa de Deus. E o texto que nós lemos, eu li ele todo, mas não vou passar todo não. Ele fala muito, ó, verso 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor, e sim dívida. Então, quando eu faço muita coisa para Deus, subentende que eu estou trabalhando para Deus e que Deus me deve. Mas Deus não é devedor de nada. E tem pessoas ainda que querem cobrar a Deus, porque Senhor, eu estou lá trabalhando, eu estou fazendo, eu não sei o que e tal, eu quero receber a minha recompensa, mas Deus não te deve nada. Ele te salvou do inferno, da perdição eterna, do sofrimento eterno, e você ainda quer cobrar Ele? Paulo está falando, se Abraão fez alguma coisa pela carne, se ele fez obras, isso não vale nada diante de Deus, porque eu não trabalho para Deus. Para Deus, eu tenho que fazer por amor. Só que é o que nós falamos ontem. Existem níveis de maturidade. Tem a criança, tem o jovem que vence o maligno, tem o pai que gera filhos. Enquanto você está no nível 1 ali, ó, de criança, na fé, você vai trabalhar para Deus, você vai exigir as coisas de Deus, você vai exigir do pastor, você vai querer isso, vai querer aquilo. Porque você não entendeu ainda o que Paulo está falando. Porque pelas obras da carne, nós não temos nada de Deus. Agora, quando nós fazemos por fé, inspirados pelo Espírito Santo, a coisa é outra. Eu fui numa conferência em Campinas agora, eu vi o testemunho lá de um instrumentista que virou pastor. Muitos anos tocando, aí foi consagrado pastor. E ele falou lá, ai de quem me impedir de limpar o banheiro. Porque a vida inteira eu limpei banheiro, agora eu virei pastor, eles não querem deixar mais. Ai de quem? Ele falou, toda conferência que ia ter, e lá tinha várias, o líder do louvor, que era um pastor também, ele fazia todos os instrumentistas chegar na igreja lá um dia antes, tirava todos os cabos, desmontava tudo que você pensar de som e ele limpava. Ainda para ficar um negócio mais espiritual, pegava lá a aguazinha no balde, jogava um óleo, ia passando cabo nos olhos assim, só para falar que era espiritual. Quando ia até a próxima conferência, não precisava convocar, todos já estavam lá. Porque ele sabia que não era por obra, era por amor, era fé no que eles estavam fazendo. Agora eu pergunto, quantas vezes os músicos já fizeram isso? Nós temos 4 anos de igreja. Quantas vezes? Quantas vezes nós já viramos essas cadeiras aqui para limpar embaixo? Passar o paninho, tirar as teias de aranha?
O que é isso? Ah, pastor, mas agora que você falou, eu vou lá, vou virar a cadeira. Isso é obra. Não, agora quando eu faço por amor, porque eu tenho zelo pela casa de Deus, que eu entendo o que é as coisas, aí a coisa já começa a mudar. Porque não é por obrigação, não é por obras. É porque Ele me salvou que eu vou começar a fazer boas obras. Tem gente que faz o contrário, tem gente que quer fazer um monte de coisa para aparecer, para ganhar recompensa. E Paulo está falando. Quem trabalha, espera uma recompensa. Acha que Deus tem uma dívida com ele. Deus não tem dívida com ninguém. E nós só vamos entender esse conceito de salvação quando nós começarmos a crescer na fé. Porque criança não entende muita coisa. Tem criança que não sabe nem ler. Você vai querer discutir filosofia com criança? Não adianta. Ela precisa crescer. Ela precisa amadurecer. É a mesma coisa no reino de Deus. Nós precisamos crescer. Então ele fala assim, verso 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então nos versículos anteriores ele falou, não foi pela força da carne, não foi por obras, foi por fé. E fé é crer. E quando nós cremos, não quer dizer que nós não vamos errar. Não quer dizer que nós não vamos errar. Nós vamos cometer erros. Abraão cometeu erro. Eu vou te dar a terra de Canaã, Abraão. Aí Deus leva ele até a terra de Canaã. Glória! Chega lá, fome. Terra destruída. Mas não foi Deus que falou? Não foi Deus que prometeu? Por que ele tinha que fugir para o Egito? Por que ele não ficou ali naquela terra? Ele falou, não, vou descer lá para o Egito, vou esperar acabar a fome, eu volto. Até o nosso nível de fé precisa crescer, precisa aumentar. Como eu sei que o nível de fé precisa crescer? Que os próprios apóstolos de Jesus Cristo viram para ele, Senhor, aumenta a nossa fé. Então a maturidade espiritual, ela está ligada com crescimento. Criança precisa crescer. E uma das principais coisas que ela precisa ter é fé. E a fé, ela precisa crescer. E Paulo fala que a nossa fé é como se fosse um atleta. O atleta, ele precisa se exercitar para poder fazer o que ele faz com excelência e perfeição. Então a fé, ela precisa ser exercitada para que ela possa crescer e nós alcançarmos patamares diferentes. Mas presta atenção, hein? Se eu continuar sempre fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, não tem crescimento. A coisa não flui. O reino de Deus é movimento. Lá em João capítulo 3 ele fala, os que são nascidos de Deus são como o vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Porque não é algo que, vamos falar assim, é rotina. Algo que é sempre a mesma coisa. Não. Para que tenha crescimento espiritual, nós precisamos de mudança. Por isso que Paulo em Romanos 12 ele fala, nós precisamos que a nossa mente, a nossa mentalidade seja transformada, seja mudada. E ele não fala assim, você precisa mudar e acabou. Não, o verbo que ele está usando lá é de uma mudança constante, o tempo todo. Por quê? Porque nós não sabemos qual é o nível máximo de fé que nós podemos chegar. Nós não temos nem noção. Teve um doido na Bíblia que andou nas águas. Estava lá um mar, ele andou. E ele andou para ir até Jesus e andou para voltar para o barco. O cara andou sobre as águas. Qual é o nível de fé que nós temos? Nós não sabemos aonde nós podemos chegar, mas nós podemos exercitar e ver essa fé crescendo, crescendo, crescendo. E quanto mais nós não nos acomodarmos, quanto mais nós fizermos coisas, vamos falar assim, diferentes, ou seja, quanto mais atitudes de fé nós tivermos, sabe o que vai acontecer? Isso nos será imputado como
justiça. Verso 5. Mas, ao que não trabalha, ele está falando a diferença entre obras e entre você crer. Porque nós temos aquele... O ser humano, ele tem aquele negócio, né? Eu vou para a academia, eu começo a malhar, aí daqui a pouco eu quero um negócio mais pesado, mais pesado, mais pesado. Eu quero testar meus limites, vai para o mais pesado, eu vou forçando. Eu quero sempre um desafio novo. Então, quando nós começamos a trabalhar para Deus, nós queremos trabalhar mais. Quanto mais eu trabalho para Deus, mais eu quero recompensa, mais Deus me deve, mais eu tenho que exigir dele as coisas. Com a fé é diferente. Olha o que ele fala aí, verso 5. Mas ao que não trabalha, porém crer naquele que justifica o ímpio. É assim que está aqui também? Olha que interessante, hein? Tem um gatilho que precisa ser destravado para a fé fluir mais. Qual é esse gatilho? Na nossa mente nós temos que produzir muito para sermos aceitos, para termos, vamos falar assim, para mostrar que somos espirituais, né? Com Deus não é isso. O gatilho, ele é o contrário. Quanto mais eu me desprendo deste conceito de que o muito fazer vai me trazer recompensa, mais eu vou crescer na fé. Porque aí eu vou entender que eu não preciso fazer 40 dias de jejum na água para poder botar a mão numa pessoa enferma. Porque se para poder botar a mão na pessoa enferma, para ela ser curada, eu tenho que fazer 40 dias de jejum, eu estou anulando a fé, estou falando que pela obra da carne, o milagre vai acontecer. E Paulo já começa falando no primeiro versículo, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, segundo obra dele, ele tem do que se gloriar. Pode até ser, mas não diante de Deus. Então, quando eu entendo que eu não preciso fazer determinadas coisas para ser usado por Deus, presta atenção, eu começo a trabalhar com aquilo que chama fé. Então, você está falando, pastor, que não precisa jejuar nem orar. Não, pelo contrário. Porque na minha Bíblia fala que quando você jejua, você está chamando a presença de Jesus Cristo para a tua vida. Porque Jesus falou, quando eu for tirado, quando eu subir para o Pai, vocês jejuarão. Ou seja, nós vamos jejuar para estar mais pertinho dele. Não é para fazer outras coisas. O próprio Senhor Jesus falou. E por que você ora? Porque nós queremos ter relacionamento e intimidade com Deus. Mas isso é pessoal. E Deus, quando nós jejuamos para atrair a presença dele, quando nós oramos para ter intimidade com ele, ele vai se aproximando de nós. E a tal da unção, que ninguém consegue explicar, ela é contagiosa. Então, quanto mais perto você chegar dele, o negócio pega em você. Credo, pastor, é isso mesmo? Está na Bíblia. A mulher chegou perto dele, tocou na orla das vestes, foi curado. Jesus falou, senti que de mim saiu unção. Senti que de mim saiu poder. Senti que de mim saiu virtude, dependendo da tradução que você usa. Por quê? Porque só de estar ali perto dele, só de encostar ali na roupa dele, o poder que está nele passa para a vida da pessoa. Então eu jejuo e oro para que ele venha para perto de mim. E quanto mais perto ele estiver de mim, mais unção eu vou carregar. Para que é a unção? Aí depende do propósito de Deus. Pode ser para curar o enfermo, pode ser para expulsar um demônio, pode ser para você andar sobre as águas, pode ser para um monte, para você parar o sol, parar a lua, parar a chuva, pode ser para um monte de coisa. Mas eu preciso entender que eu não tenho que trabalhar para Deus, porque se eu trabalhar, eu vou estar exigindo dele o salário, a recompensa, e falando, Deus, tu me deve, eu vou fazer um jejum aqui de 7 dias, e o Senhor me deve a unção. O Senhor me deve o poder, eu vou jejuar 7 dias, o Senhor me curar. Então você está falando, ó Deus, você está me devendo a cura.
Vou repetir, Deus não deve nada para ninguém. O que é isso? É o que o apóstolo Paulo está tentando ensinar. E a coisa mais difícil do planeta é entender o que ele está querendo ensinar. Principalmente nessa carta de Romanos e de Gálatas. Porque o diabo, o Deus desse século, ele cega o nosso entendimento para essas verdades. Porque quando você começa a ter o entendimento, você cresce. O crescimento no reino de Deus não é porque você está comendo feijoada. O crescimento no reino de Deus é porque você está tendo entendimento da palavra. Você entende, bota em prática, cresce. Entende, bota em prática, cresce. É assim que funciona no reino de Deus. E ele continua aqui, ó. Ele falou no verso 5, né? Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Olha que interessante. Quem era o ímpio? O ímpio é aquele que praticava a impiedade. O ímpio é aquele que dizia que Deus não existe. O ímpio é aquele que cometia muitos pecados, crendo que Deus não estava vendo. O ímpio é aquele que não está nem aí para Deus. Isso na época de Paulo, 2000 anos atrás. Eu acho que na nossa época não existe ímpio, né? Se tiver, tem algum perdido por aí só. Mas o ímpio é aquele que não quer saber de Jesus. E como a Bíblia fala que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo dele aqui na terra, é aquele que não quer saber de igreja. Esse é o ímpio. Mas ele está falando, mas aquele que não pratica, não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, aquele que justifica o improvável, aquele que salva aquele que não crê, aquele que salva aquele que nega Jesus, que não quer saber de igreja, não quer saber de Deus, não quer saber de nada, não quer saber de largar os vícios, de largar os pecados, de largar as coisas erradas. Deus justifica o ímpio. E muitas vezes para a gente é difícil de entender isso. Muito difícil. Para mim foi muito difícil ouvir uns testemunhos de pessoa que entrava bêbado no culto, pedia para tocar, deixava a pessoa tocar bêbada, e tinha gente que aceitava Jesus ainda depois do louvor. Para mim foi muito difícil ouvir esses testemunhos. Eu falei, tá doido? Vai deixar uma pessoa bêbada entrar, pegar um violão, tocar, cantar, num lugar que é santo? Eu só acreditei porque me apresentaram a pessoa e era um pastor. Depois, se converteu, virou pastor. Mas o fato daquele momento do Espírito Santo deixar o dirigente do culto, dar oportunidade para aquela pessoa fazer aquilo, não era coisa da carne, era coisa de Deus. E aquilo marcou a vida daquela pessoa, ela se converteu, um ímpio se converteu e assumiu um compromisso com Deus muito maior, com pessoas que já estão há 30 anos na igreja. Virou pastor. Por quê? Porque era um ímpio, era um improvável. E Deus, ele gosta de trabalhar com pessoas improváveis. Por quê? Porque as pessoas improváveis, quando ela tem uma oportunidade, elas agarram e não largam. Elas assumem um compromisso com Deus que nem a morte pode impedir elas. Por isso que Deus gosta dos improváveis. É por isso que Deus gosta de pegar traficante e fazer virar pastor. Pegar prostituta e fazer virar dirigente de ciclo de oração. É por isso. Porque essas pessoas ímpias, quando elas são justificadas pela fé, nada para elas no reino de Deus. Não é a chuva que vai impedir ela de vir na igreja. Não é porque o filho está com dor de cabeça. Não é porque hoje eu acordei triste com o pezinho virado para o lado. Nada para elas. Essas pessoas têm o direito de falar, eu sei em quem eu tenho crido, porque me tirou daquele lugar, daquela situação. Agora quem está meio, tranquilo, não vai chegar nesse nível. Não tem problema, é o que você escolheu, é disso que você vai dar conta depois. Mas o que Paulo está falando, mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que faz o impossível, que justifica o ímpio. Aquela pessoa que você fala assim, esse aqui nunca vai entrar no céu. E Deus está falando, é esse que vai chegar primeiro.
É esse que ficou 28 anos aqui, ó, me rejeitando, não queria saber de mim. Iam falar de Deus para ele, quase cuspia na cara da pessoa. É esse aqui, ó, vai chegar primeiro. Porque ele justifica o ímpio. E a sua fé, a fé do ímpio, é imputada como justiça. Então a gente tem que tomar cuidado. Que muitas vezes a fé daquelas pessoas que sofrem, daquelas pessoas que estão presas no lamaçal do pecado, quando ela é liberta, quando ela é alcançada pelo Espírito Santo de Deus, ninguém para elas. E a fé dessas pessoas parece que ela cresce assim, 10 vezes mais rápido que a nossa. Porque para ela agora, Jesus é tudo. E é isso que Paulo está nos ensinando. Para nós, eu não preciso ser traficante, matar pessoas, para ter esse mesmo nível de fé. Não, Deus ele já me deu o Espírito Santo, para que eu possa crescer na fé. Mas eu estou acomodado, estou confortável, está tudo certo, é lindo. Aí no verso 6, olha o que ele fala. E é assim também que Davi, o rei Davi, declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente de obras. Então ele está falando, independente de você fazer boas obras, fazer mais obras, independente de você querer estar fazendo alguma coisa para Deus ver, para o pastor ver e não sei o quê, bem-aventurado é quem Deus imputa justiça, não por obras. Deus ele imputa a justiça na gente pela fé. E a Bíblia fala, Jesus, ele é a nossa justiça. Aí depois ele fala que nós somos justiça dele. Só que só tem uma forma de nós sermos justiça dele. Quando ele imputa a justiça em nós. E a justiça só é imputada em nós pela fé. E quando chega agora no verso 7 e no verso 8, Davi, profeticamente, um dos maiores, vamos falar assim, ministro de louvores que já teve a Bíblia, ele começa a profetizar. E olha o que ele fala: bem-aventurados aqueles cujas as maldades ou iniquidades são perdoadas. Uma coisa é perdoar pecado, hein? E cujos pecados são cobertos. Cobrir pecado é outra coisa totalmente diferente. São duas coisas diferentes. E detalhe, o cara botou a vírgula antes do erro. Então ele não pede que a sentença anterior complete a próxima. Detalhes técnicos. Vamos ler o outro, o 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Parece que há uma confusão aí no texto. Porque assim, quando que o pecado é imputado? Imputar pecado é assim, ó, eu cometi pecado, aí eu tenho uma conta bancária, tá? Vamos supor lá que você tenha 10 mil reais. Aí quando você comete pecado, esses 10 mil vira 9 mil. Vai tirar lá, milzinho da sua conta. Isso é imputar pecado. O imputar pecado é tirar algo da sua conta. Aí quando você tem a justiça imputada em você, se você está com 10 mil, você ganha mais 1.000, vira 11 mil. Então imputar a justiça é algo que você está ganhando, imputar o pecado é algo que você está perdendo. E o pecado só é imputado quando você peca. E a Bíblia fala que aquele que não peca, que diz que não peca, é mentiroso, então quer dizer que todo mundo peca. E como que Davi vai falar esse texto, e Paulo confirma esse texto: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. No nosso entendimento normal, só não é imputado o pecado quem não peca. Mas a própria Bíblia fala que todos pecamos.
Não tem ninguém que vive sem pecar. Você pode ficar sem pecar sim, um dia, uma semana, um mês, se você for muito santo, estiver trancado dentro do lugar, sem olhar para a cara de ninguém, talvez você consiga. Mas é muito difícil ficar um período grande sem pecar. Às vezes só de você ficar com você mesmo, você já peca com você. Isso aí é a coisa mais normal do mundo. Agora, como que o cara fala isso? Vamos voltar para o versículo anterior, só para entender. Ó, bem-aventurado aqueles cujas maldades ou iniquidades. O que é iniquidade? É um pecado que é cometido várias vezes e aquilo já se torna normal. Aqui ele traduziu por maldade, ou seja, é algo que você faz consciente que está errado, é mal mesmo. Tá? Então, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Quando que eu tenho um pecado perdoado? De acordo com a Bíblia, quando eu me arrependo, abro minha boca e confesso a Deus: Senhor, eu fiz tal coisa, estou arrependido, me perdoa. Pecado perdoado. O que é isso? Nova aliança. Depois da lei. A Bíblia fala que a lei se cumpre em Cristo, o fim da lei é Cristo. Ou seja, depois da lei começa a graça. Essa primeira parte aqui é a graça, é aquilo que nós vivemos. Você pecou? Pô, contei uma mentira. Caí em mim que eu contei a mentira. Às vezes quando você está novo na fé, você vai se policiando, porque você já tem assim uma vida, você já vem mentindo há muito tempo, é automático você contar uma mentirinha. Aí você se converte, o Espírito Santo vem morar em você, você começa a brigar com aquilo e vai diminuindo as mentiras, vai diminuindo. Às vezes você conta uma mentira, o Espírito Santo já dá uma cutucada no você na hora, você já fica, falei, menti, meu Deus, e agora? Tal. Então quando você conta uma mentirinha e se arrepende e fala com Deus, Deus me perdoa, você tem o seu pecado perdoado. Isso é aquilo que nós chamamos de nova aliança. Agora, a segunda parte depois da vírgula é o que está na lei, que diz: e cujos pecados são cobertos. Porque o sangue que era derramado de animais, quando a pessoa pecava, que ela tinha que pegar lá a ovelhinha, ir lá, sair do arraial onde ela estava, passar por 2, 3 milhões de pessoas ali acampadas, até chegar lá no tabernáculo de Moisés, diante do sacerdote, botar a mão ali sobre a cabeça da ovelhinha, confessar o pecado, aí o sacerdote vai lá e corta o pescoço da ovelhinha, o sangue é derramado, aí pega aquele sangue e joga na pessoa. Quando era feito isso, o pecado era coberto, não perdoado. Aquilo, por isso que tem algumas pessoas que falam, né? Como é que eles falam? Me cobre com o sangue de Jesus, estou debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Isso é lei, é Antigo Testamento. Porque aquele sangue, ele cobria. É como se eu pegasse esse tapete aqui, levantasse, o pecado é a sujeira, e eu jogasse a sujeira aqui embaixo. Está coberto pelo sangue do sacrifício do animal. Já na nova aliança, cometi o pecado, sujou, eu não preciso levantar o tapete e jogar. O que eu faço? Eu me arrependo e confesso a Deus. Quando eu confesso a Deus, a Bíblia diz que esse pecado que eu cometi, ele some. Desfaço as suas transgressões como a neve. Ela some. Quando isso some, eu vou para o versículo 8. Passa. O Senhor não imputa o pecado. Então, quando eu me arrependo, nova aliança, o Senhor não imputa pecado na minha vida. Agora, se eu pequei, não me arrependi, em alguns casos, não pedi perdão para a pessoa que eu fiz mal, o pecado vai entrando na conta. E daqui a pouco minha conta fica negativa diante de Deus. E quanto mais a conta vai ficando negativa, o banqueiro é o diabo. Mais ele vai cobrar juros. Então, Davi, ele faz uma separação. Naquele versículo anterior, como que funcionava antes da nova aliança e como que funciona na nova aliança. Por isso que em Hebreus capítulo 9 ele fala
nem todo o sangue que foi derramado dos animais, nem todos os animais que ainda existem na face da terra, se nós derramarmos o sangue, tem poder para nos purificar dos pecados. Aquilo era algo que apontava para Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus derramado uma só vez teve mais poder do que o sangue de todos os animais que foram derramados antes de Jesus. Então Davi está fazendo essa separação, e é o que Paulo está usando esse exemplo para falar, não é por obra, é pela fé. E grande parte das pessoas ficam doentes, mesmo estando em igreja, porque elas até se arrependem, elas até pedem perdão, mas elas não conseguem tirar a culpa dos ombros. Que isso é a saga de Judas. Judas se arrependeu, e ele demonstrou isso, indo lá devolvendo as moedas para os sacerdotes. Só que ele não conseguiu tirar a culpa dos ombros. Quando ele não tirou a culpa, ele foi lá e tirou a própria vida. E tem pessoas que vivem sofrendo porque carregam culpas. Essas culpas precisam ser tiradas, precisam ser depositadas em Cristo. Não, mas eu fiz a coisa errada mesmo. Não tem problema. Você se arrependeu? O sangue de Jesus não vai deixar que este pecado seja imputado na sua conta. Ou seja, você não vai carregar essa culpa. É que Davi está nos ensinando. Mas para eu conseguir isso, eu preciso crescer na fé. Eu preciso crer que o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para perdoar os meus pecados e tirar toda a culpa das minhas costas. Toda a culpa, todo o peso de culpa dos meus ombros. Mas para isso tem que ter fé. E a fé, ela precisa crescer nas nossas vidas. Aí ele fala: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos. Ou seja, isso de não imputar o pecado, de nós vivemos na graça, do sangue de Jesus nos purificar, de nós não carregarmos esse pecado e nem a culpa que ele traz. Isso é o que ele está falando no verso 8. Esta bem-aventurança, ela vem exclusivamente sobre aqueles que são circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Tem algumas religiões que não são judaicas, que quando o homem se converte, eles vão lá, pedem, induzem para o homem ser circuncidado. O que é a circuncisão? É a tal da cirurgia da fimose que nós chamamos hoje. Eles induzem a fazer. Eu sei porque eu estava trabalhando dentro de uma empresa que era gerida por uma denominação, e eu ouvi isso lá dentro. Tanto que eu tive que fazer essa cirurgia às pressas, que eu estava com problema de saúde. O pastor lá me procurou: agora o reino de Deus é teu. Eu falei: você está queimado, rapaz. O reino de Deus é meu porque eu criei em Jesus Cristo. Não é porque eu fiz uma cirurgia, você está doido? Mas está na Bíblia. Eu falei: isso é lei. Paulo fala que hoje nós temos que ser circuncidados, sim, mas a circuncisão é no coração. Não é mais no pênis, não é no prepúcio, é no coração. E você não precisa ir no hospital fazer uma cirurgia cardíaca para ser circuncidado no coração. Porque quando nós cremos, nós estamos usando a nossa alma e o nosso coração, que também pode ser chamado da parte espiritual. Então nós temos que ser circuncidados. E ele fala: mas isso vem para os circuncisos, para os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Não foi a circuncisão que imputou a fé como justiça, mas foi o ato dele de crer e obedecer a Deus. Verso 10. Como, pois, lhe foi atribuída?
Estando ele já circuncidado ainda, ou seja, a justiça foi imputada em Abraão, ele já estava circuncidado ou ainda não? Não, ele responde. Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Ou seja, então eu não preciso, presta atenção, hein? Por que o ladrão na cruz, Jesus disse para ele, ainda hoje estará comigo no paraíso? Por quê? Como disse o pastor aqui semana passada, né? Jesus estava no meio, você tinha o ladrão da esquerda que estava blasfemando de Jesus, e você tinha o da direita que creu em Jesus. Eu fui procurar na Bíblia, não fala que é o da direita, né? Só para ter certeza, né? Que senão você já viu. Mas o cara lá, ele creu em Jesus, e ele creu e não se sentiu digno de viver com Jesus. Ele fala, quando entrar no teu reino, você lembra de mim. Ele não pediu para entrar, mas Jesus, porque você creu, hoje estará comigo no paraíso. Ele não precisou guardar a lei, pelo contrário, ele estava na cruz, porque ele não cumpriu a lei. Ele quebrou os mandamentos da lei, os mandamentos que levavam à morte. Mas pela fé, nos seus últimos momentos de vida, de crer naquele que ainda iria ressuscitar dos mortos, ele foi salvo. Ele não precisou de boas obras. É o que Paulo está falando. E no verso 11, ele fala assim, e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Ou seja, antes dele ser circuncidado, ele creu, isso lhe foi imputado como justiça, porém, não é só crer uma vez. A fé, ela precisa ser carimbada. A fé, ela precisa crescer. Ela precisa ali ter uma confirmação. Então ele está falando, Abraão, você creu, isso foi imputado por justiça. Mas agora é necessário você ser selado. O ato da circuncisão, que é essa cirurgia que se faz. Naquela época não tinha anestesia, não tinha centro cirúrgico. Eu creio que era até com pedra. Pelo que fala a tradição, era feito com pedra. Não era nem com metal, né, para cortar a pele. Derramava sangue. Mesmo que 99% era feito na criança com 8 dias de vida, bebezinho nasceu, 8 dias, vai lá, já corta a pele. Tinha derramamento de sangue. Aí o que ele está falando nesse verso 11, que para mim é o mais importante aqui para você consolidar o entendimento do que Paulo está falando. Fala, Abraão, você creu. Glória a Deus, você creu, isso foi imputado por justiça. Já tinha Jesus na época de Abraão? Não. Você tinha a promessa do Messias 9 capítulos antes. Você estava lá em Gênesis 3, Deus fazendo a promessa da semente da mulher que viria e pisaria a cabeça da serpente. Abraão cria nisso. Abraão ouviu a voz de Deus, crendo na promessa do Messias, e isso foi justificado, foi imputado para ele como justiça, pela fé que ele teve. Porém, Abraão, lá na frente, eu vou enviar o Messias. E esse Messias vai ser rejeitado, humilhado, maltratado, espancado e vai ser morto. E ele vai ter o seu sangue derramado. E o sangue derramado dele vai ser o sangue da nova aliança, do novo selo. Então, Abraão, como um ato profético, por você ser o pai da fé, agora você vai viver a profecia. Então Abraão creu antes de ser circuncidado, isso lhe foi imputado por justiça. Agora Abraão precisa do selo, e o selo, a aliança com Deus, ela é selada com sangue. Então Abraão foi circuncidado, o sangue foi derramado, já apontando o que viria a acontecer milhares de anos depois, com Jesus Cristo e com a gente. Então, pastor, você está falando o seguinte, eu tenho aquela
fé sem a circuncisão, e a fé precisa ser confirmada, selada com a circuncisão. Como que isso funciona nos nossos dias? É simples. Primeiro você aceita Jesus. A Bíblia fala que quando você aceita Jesus, você é uma nova criatura. Porém, existe um pequeno espaço de tempo que acontece, com alguns muito, com outros não existe, é imediato, que é assim: você confessa Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus vem morar em você. Quando ele entra em você, começa um processo chamado de transformação. Muitas pessoas aceitam Jesus na emoção, aceitam porque está passando por dificuldade, levanta a mão porque tem que levantar a mão, tal, mas não tem mudança de vida. Ainda não assumiu o compromisso, porque aceitar Jesus é casar com ele, é um compromisso. É uma cerimônia religiosa que vai durar o resto da vida. E muitas pessoas, quando se entregam a Jesus, não têm esse entendimento. Se ela não tem esse entendimento, ela ainda não nasceu de novo. É por isso que tem muitas pessoas que aceitam Jesus, ficam um pouquinho tempo na igreja, voltam para a cachaça, voltam para o mundo. Ou às vezes estão muito tempo na igreja e nunca se converteram. Ou seja, não nasceram de novo. Porque quem nasce de novo é nova criatura. E para você nascer de novo, é exigido pela Bíblia que você morra. Por isso que o apóstolo Paulo fala: nós temos que morrer para Cristo vir habitar em nós. Não mais vivo eu, ou seja, eu estou morto, mas Cristo vive em mim. E Ele só vai viver em mim se eu estiver morto. Ele fala aqui, ó, verso 17, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos. Ou seja, Ele só vai trazer vida para nós se nós morrermos. Se eu morrer para o mundo, se eu morrer para o pecado, se eu morrer para os desejos da carne, se eu morrer para a minha mente, que mente para mim, por isso que ela chama mente, porque ela é mentirosa. Aquele negócio do coração enganoso, não é o coração, é a mente. Porque a mente mente, por isso que ela chama mente. Então, se eu não morrer, Ele não me vivifica. Se eu não morrer, Cristo não habita em mim. Então, esse verso 11, ele vem falando: e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, se não tivesse a lei de Moisés, não tivesse o livro de Êxodo, não tivesse o Deuteronômio, que é a repetição da lei, não tivesse Levítico, que é o detalhamento da cerimônia religiosa e civil que Deus estabeleceu para o povo, se não tivesse esses caras, para nós termos a nossa justiça imputada, nós teríamos que viver como Abraão, tirando os erros, vivendo através dos acertos. Mas mesmo errando, nós teríamos que crer em Deus, nós teríamos que ouvir Deus falar o que Ele quer de nós. E mesmo que durasse 25 anos para acontecer, mesmo Abraão já está todo velhinho, com o corpo amortecido, ou seja, não funciona mais nada no velhinho, ele teria que crer, e nós também. Ou seja, é aquele negócio, Deus fala assim para você, ó, você vai ser, Deus nunca vai falar isso, tá? Porque Ele odeia violência, só vou fazer um exemplo, você vai ser um lutador de jiu-jitsu, mas você está em cima da cama com 50 quilos, osso puro, com uma doença degenerativa, e o médico falou que você tem 3 meses de vida. Mas Deus falou, você vai ser lutador de jiu-jitsu. E aí? Você vai crer no médico ou em Deus? Isso é viver como Abraão antes
dele ser circuncidado. Abraão, você não pode ter filho. Tu tá velhinho, quebrado, não funciona nada. Sua mulher está com o ventre amortecido. Abraão estava com o corpo todo. A mulher era só o ventre. Por isso que aonde Abraão chegava com a velhinha, ele tinha que mentir e falar que era irmã, porque ela era muito bonita. Os reis, os faraós, tudo queria ela. Ela estava em cima, mesmo velhinha. Ele não, ele já estava tudo com o corpo amortecido. Paulo pegou leve com ele aqui. Eu preciso crer igual a Abraão. Ou não é? Vou mandar chuva. O que é chuva, Senhor? Ué, nunca choveu? Que negócio é esse de chuva? Que palavra é essa? Não tem no dicionário. Mas ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Então nós teríamos que viver como Abraão viveu antes de ser circuncidado. A pergunta, nós estamos? Então esse é o verso 11, que eu acho que é o mais lindo. Agora nós vamos pular para o final aqui. Verso 18, ele começa a falar de um segredo, de um mistério. Eu usei uma vez, funcionou e se concretizou essa semana que passou agora. Ele fala assim, ó, o qual, em esperança, creu contra a esperança. É meio confuso, né? O qual, em esperança, o que é esperança? É aquilo que você espera que aconteça, porque não aconteceu. Isso está ligado lá com Hebreus 11, quando ele fala o que é fé. Então, em esperança, creu contra a esperança. Tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ou seja, ele creu contra uma esperança. Ou seja, ele teve uma esperança que foi contra uma esperança e tudo deu certo para ele. Esse é o resumo. Agora vamos pegar o que é isso. Eu aprendi, muitos anos atrás, isso com um pastor. E há uns 6 anos, mais ou menos, eu botei isso aqui em prática. 6 ou 7 anos, mais ou menos. Dá um exemplo clássico do que aconteceu lá com o pastor e do que aconteceu comigo. O pastor deu um testemunho. Falou que chegou um profeta na igreja que ele estava, era em outro país. E o profeta começou a revelar a vida dele, aonde ele morava, naquele país, o cara não conhecia ele, mas revelou tudo, nos detalhes. Porém, ele falou, eu não lembro exatamente agora se era a mulher ou se era o filho, vou usar o filho. Ele falou, seu filho vai morrer. Aí, o profeta falou isso. Aí aquele pastor que estava ouvindo, ele falou, bateu tudo, é de Deus. Mas eu não aceito que o meu filho morra. Então ele está me trazendo uma esperança, que é a esperança é algo que vai acontecer, que não aconteceu. Porém eu vou crer contra essa esperança. Ele virou na cara do profeta e falou, ó, eu sei que isso é de Deus, está tudo empolgado, mas meu filho não vai morrer. E o filho dele está vivo até hoje. Aí eu estava numa vigília, aqui no Ibis, veio um profeta lá do Mato Grosso, doidão, meio ninja, pulando, dedo no nariz, foi profetizando para um monte de gente, batendo. Aí chegou em mim, ele mandou 3. Só que foi em momento diferente. Teve a hora que ele deu um rolamento lá e falou para mim, pá! Eu, bateu. Aí ele foi para o outro lado, aí chegou perto de mim, deu uma voadora, falou de novo, opa, bateu. Na hora que ele chegou mais manso, aí que o negócio pegou. Ele falou, tem uma pessoa da sua família que vai morrer. E vai morrer nesses dias, para que os outros lá sejam salvos. Porque não tem ninguém que é salvo lá. Vamos lá, não tinha ninguém que era salvo. Meu avô estava na UTI, tinha acabado de fazer uma cirurgia de câncer de próstata, já velhinho, os médicos falaram que ele não ia resistir, ele ia morrer, naquela semana. O cara de Deus, pô, profeta, falou na hora. Até eu olhei para a dirigente lá da vigília, ela sabia da situação, ela é profundo, é profundo. Aí o cara deu 2 passos para trás e tirou o olho da minha cara. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus, meu avô não morre e todos vão ser salvos. Isso tem uns 7 anos, tá? Meu avô morreu essa semana.
Aí nesses 7 anos, minha irmã ouviu uma voz, mandando ela para a igreja no trabalho. Ela foi para a igreja, se converteu, está na igreja até hoje. Meu pai, no leito de morte, esperando vaga na UTI, com Covid, eu consegui ir lá, entrar no isolamento, orar com ele, fazer o apelo, ele aceitou Jesus, 3 horas depois entrou em coma, UTI partiu. Meu avô, câncer na cabeça agora, fui lá, ele só mexia um braço, não falava mais, não estava comendo, tinha que alimentar ele através de sonda. Aí cheguei lá, grudou na minha mãe até assustou. Aí fui orar com ele, orei, mas não orei por ele, orei pelos parentes que estavam fora, para eles ouvirem, para se arrepender. Fui embora. 2 dias depois, levaram uma irmã lá, de uma outra igreja. A irmã não sabia da situação. O senhor tem que aceitar Jesus. Confessa Jesus. Aí minha mãe, ele não fala. Mas ele vai aceitar Jesus. Mas ele não se mexe. Ele teve um AVC, está tudo parado. O câncer já tomou o corpo e tal, não sei o quê. Se o Senhor quer aceitar Jesus, mexe alguma parte do corpo. O braço do AVC que não mexeu, eu peguei no outro. O outro mexia um pouquinho. Que não mexeu, foi até a cabeça assim, e voltou. E depois ele mexeu de novo. Depois que a mulher foi embora, ele não mexeu meu braço. Aí a minha mãe, que faltava, aceitou Jesus. Ou seja, todos foram salvos sem ele precisar morrer. Depois que todos aceitaram Jesus, aí ele partiu. O que é isso? Esperança contra esperança. Por que eu estou falando isso? Porque eu li 500 vezes esse texto, nunca entendi. Para mim era contradição bíblica. Pô, em esperança, creio, contra esperança, está doidão. Acho que na tradução erraram uma das palavras aí, tem alguma coisa errada. Aí o cara foi, aplicou na vida dele e ensinou. Aí eu peguei e apliquei também. E demorou 7 anos para eu aprender, para ver que funciona. Mas funciona. Esperança contra esperança. É isso que Abraão fez. Chega 3 manos lá, pede Abraão, Gênesis 18. Sua mulher vai ter um filho. O nome dele vai ser Isaac. A mulher começa a dar risada, esses caras tão doidos. A própria mulher do Abraão não creu. Ou seja, a esperança dela era outra. Abraão, porém, com a sua esperança contra a esperança da própria mulher, venceu. Qual a esperança falou mais forte? A do pai da fé. Está entendendo por que nós temos que andar juntinho de Jesus? Porque quando chegar no momento da gente ter que usar esperança contra esperança, o cara falou de Deus. Foi Deus que falou na boca do cara. Mas se você tiver fé, você pode usar a sua esperança contra a esperança do profeta. Eu fui para Campinas quando meu pai estava ruim. A irmã, ela falou assim: entrega teu pai, não tem mais jeito, Deus já me falou. Eu falei: eu não entrego. Fiquei lá os 40 dias, voltei para cá uma semana. Falei: não entrego. Num culto aqui, acabou o culto. Na oração final, veio. Eu não quis falar aquilo. Senhor, eu entrego meu pai. Passou algumas horas, ele faleceu. Porque é esperança contra esperança. A gente tem esse poder em nós. Você só precisa crer. Crer. Isso é fé. Crer, bota em prática, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E o negócio vai ficando bom. Vamos para o próximo. Eu quero chegar no 20. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Aquilo que eu falei. O cara está lá na cama, não tem mais jeito. Isso aqui vai morrer, já era. Não tem mais jeito. Se ele tiver uma promessa e crer, ele levanta da cama. Mas agora, e se ele não tiver uma promessa? E se ele não consegue nem falar? Eu posso usar a minha esperança. Jesus não parou um enterro? O menino não estava morto? O menino tinha fé? Não. Jesus usou a esperança dele contra a esperança do diabo que já tinha levado a vida dele.
eu posso usar a minha esperança. Ele vai levantar em nome de Jesus. Ele vai cantar louvores a ti dentro da igreja, Senhor. Não vai ficar nessa situação. Que é isso? Esperança contra esperança. Não enfraquecendo na fé, atentou para o seu próprio corpo. Por quê? Porque quando você vê a pessoa ali no leito, daquele jeito, ou quando a enfermidade bate em você, ou quando alguma situação bate em você, a tendência é você enfraquecer na fé. Por quê? Porque você está vendo sinais físicos, você está vendo a situação real, indo contra aquilo que nós achamos que é bom. Então eu fico triste, estou vendo ali, pessoa doente, meu Deus, o médico falou, não tem mais jeito, não dá mais, tal. Ou eu estou enfermo, o médico falou, agora não tem mais, vai ter que cortar a perna, tal, não sei o quê. Meu Deus, e agora? Acabou, não tem mais jeito. Não, aí você está concordando com a esperança que o médico falou, com a esperança que a outra pessoa está falando, a esperança que a circunstância está mostrando. Eu tenho que ter a minha esperança. E a Bíblia fala assim, ó, ele fala a frase e eu repito, eu sei em quem eu tenho crido. Ele é o Deus do impossível. Se é nisso que eu creio, pode ser a esperança que for, a minha vai ser maior. Acabou. Então ele com o corpo já era de quase 100 anos, velhinho, tudo amortecido, não funcionava nada. Nem tampouco para o amortecimento do ventre. Abraão com o corpo inteiro amortecido e a velhinha só com o ventre. Por fora estava tudo bombado, tudo bonitona e tal, cheio de botox. Passa. Qual o segredo para Abraão? Ficar 25 anos esperando uma promessa. Qual o segredo para Abraão não desfalecer na fé? Pelo contrário, para ele crescer na fé. Qual o segredo? A coisa mais simples do mundo. Você não precisa nem ter, você não precisa nem sentir, você não precisa nem arrepiar, né, os chiliquezinhos. Não precisa de quase nada, você só precisa abrir a boca. Olha o que ele fala. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mesmo vendo o corpo amortecido, mesmo vendo que ele já estava com 100 anos, já fazia uns 30 anos que o negócio não funcionava mais. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, porque a incredulidade destrói a fé. Mas foi fortificado na fé. Isso é uma das pouquíssimas coisas que nós podemos fazer por nós, por nossa força. Até hoje na Bíblia eu encontrei duas. Estou caçando mais. Só tem duas coisas na Bíblia que eu posso fazer para crescer espiritualmente. Essa aqui é uma. Ele está falando. Foi fortificado na fé, dando glória. Não foi Deus que deu glória a Deus por Abraão, não. Deus não chegou, Abraão, glória a mim, Abraão, glória a mim, eu dou glória a mim, Abraão. Não, não. Foi Abraão que deu glória a Deus. Sabe como que você dá glória a Deus? Assim, ó, glória a Deus. Sabe quando você está lá no seu serviço? O pessoal chega, ó, você fez tanto, e não sei o quê, e para lá, e para lá. Você quer falar alguma coisa? Eu quero. Aí você pega o microfone e fala assim, glória a Deus. A glória é para ele, não é para mim. Então quando você dá glória a Deus, quando você está na igreja, no culto, tem o povo aqui cantando e tal. Se você não está cantando, você está assim, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está ouvindo a mensagem? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quanto mais você der glória a Deus, quanto mais você abrir a boca e falar glória a Deus, mesmo sem sentir, às vezes nem sem querer, você começar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, você vai ser fortificado na fé. O glória a Deus não faz a fé crescer. A glória a Deus fortifica, deixa ela forte. E quando ela está forte, ela cresce saudável. Esse é o segredo de Abraão. 25 anos esperando a promessa, vendo um monte de desgraça, um monte de coisas acontecendo, Deus pedindo para ele matar o próprio filho, um monte de coisa acontecendo. Sabe o que ele fazia? Glória a Deus. Glória a Deus. Então se você tem uma promessa e você der glória a Deus, mesmo que essa promessa ainda não se cumpriu e parece que é impossível de acontecer, dá glória a Deus.
Porque você vai dando glória a Deus, você vai ficando fortinho. E quando você precisar usar a esperança contra a esperança, ela funciona. Glória a Deus é o segredo. Eu só descobri 2. Glória a Deus é o primeiro. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos encerrar o culto.